Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análise aí para vocês, como sempre vindo aqui no canal para trazer análise diária. Hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai falar de Bitcoin e mercado tradicional, principalmente mercado tradicional. Tem algumas coisas aí que a gente precisa estar observando no mercado tradicional, principalmente mercado tradicional de baixo risco, onde vai impactar aí no Bitcoin, tá bom? Então, vamos lá para análise. E antes de começar a falar de Bitcoin, é como eu sempre falo aqui para vocês, tá? É muito importante a gente fazer a observação de mercado tradicional, porque mercado tradicional impacta diretamente no Bitcoin, tá? Já começando aqui com Dow Jones, a gente tem Dow Jones caindo para o dia de hoje, chegou a cair mais, porém tentando recuperar. Nasdaq praticamente no 0 a 0, abriu em baixa, Nasdaq futuros, tá pessoal? E no semanal aqui para Nasdaq a gente teve o rompimento dessa linha de tendência de baixa e desse topo aqui em 12 mil, como eu tinha passado para vocês na semana passada, tá? A gente teve rompimento e confirmação, mesma coisa acontecendo aqui para S&P 500. No S&P 500 a gente tem o rompimento aqui dessa linha de tendência de baixa, que era um padrão, era um canal descendente, onde a maior probabilidade é de rompimento para cima, a gente tem esse rompimento, e esse rompimento desses canais em Nasdaq, Dow Jones e S&P impacta no Bitcoin, só que no médio e longo prazo, tá? Porque no curto prazo e no curtíssimo prazo a gente tem ruídos, e com esses ruídos a gente vai aproveitar para estar fazendo o trade, tá pessoal? E quando eu vou observar aqui o S&P 500, eu vejo que ele está tentando fazer um pullback no gráfico semanal em cima dessa resistência em 4.090 e a mesma coisa pode acontecer com o Nasdaq, porém o Nasdaq está um pouco mais distante, tá? Um pullback ou um reteste aqui em Nasdaq equivale a quase 4% de desvalorização. Se isso vier a acontecer, a gente pode ter o Bitcoin caindo um pouco mais também, e eu já falei sobre isso aqui para vocês no canal, porém depois a gente vai ver de novo o que pode acontecer com o Bitcoin com essa possível queda aí de Nasdaq ou correção para Nasdaq, tá pessoal? Nesse meio termo, a gente tem aqui título de 10 anos dos Estados Unidos subindo, tá? Subindo não só no diário, mas subindo bastante no semanal, essa semana e semana passada, no qual encontrou uma resistência aqui nessa região de 3,63%. Tá? Tinha falado aí em algumas semanas que isso poderia acontecer, a gente teria uma resistência aqui nessa região, a gente tem um encontro aqui com a média de 200 períodos, onde iria oferecer uma resistência muito forte também, a gente teve essa confirmação e agora a gente tem um toque aqui nessa região de 3,63% para os títulos de 10 anos dos Estados Unidos. O que a gente precisa observar aqui nos títulos de 10 anos dos Estados Unidos é essa região que ele está nesse momento, porque se a gente tiver o rompimento, a gente pode ter valorização. É como eu falei no início do vídeo, a gente tem algumas coisas acontecendo aqui em mercado de baixo risco que pode impactar diretamente no Bitcoin. E como que seria isso? Se tivermos o rompimento dessa região aqui dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos, a gente vai ter valorização para os títulos de 10 anos, tá pessoal? Isso vai impactar nos mercados de alto risco, fazendo com que todos os mercados de alto risco corrijam um pouco mais, seja o mercado de ação, o mercado de índice ou o mercado cripto, tá? Então a gente tem essa possibilidade aí de valorização para mercado de baixo risco e desvalorização para mercado de alto risco, tá? Já aqui para o dólar, a gente tem uma valorização mais agressiva no dólar, não só para o dia de hoje, mas para a semana passada também, tá? E a gente tem o rompimento dessa resistência aqui em 103, no qual a gente pode ter uma valorização aqui para o índice dólar ou para o dólar índice até essa região de 104, no qual a gente vai ter um impacto negativo para mercado de alto risco, tá? Então é importante a gente fazer essa observação e quando a gente tem essas possibilidades de valorização para mercado de baixo risco e desvalorização para mercado de alto risco, seja ele Nasdaq, Dow Jones, S&P, ação, cripto ou qualquer que seja o mercado de alto risco, a gente precisa trazer essa análise aqui para o Bitcoin e ver as confluências, tá? Seguindo esse parâmetro, valorização para baixo risco, desvalorização para alto risco. Seguindo isso, o que a gente tem aqui no Bitcoin é esse canalzinho que eu tinha mostrado para vocês na semana passada, que a gente poderia ter o rompimento, tá? O Bitcoin poderia chegar a esse nível de resistência que está aqui em 24.300, 24.500, onde eu também trouxe para vocês, a gente teve o toque, a gente tem essa desvalorização e o rompimento desse canal, o qual não é muito bom, tá? Porque o que a gente pode ter nesse momento é uma queda aqui para o Bitcoin até 22.500, 22.400, é o que eu espero aqui para o Bitcoin para essa semana, tá? A princípio, uma queda até 22.400, no qual essa queda pode ser um pouco mais extensa se o Bitcoin romper essa região. Por quê? Essa região é um nível de suporte muito forte para o preço aqui nesse momento, tá? Observe que ele usou essa região como suporte, utilizou como resistência, foi uma região de negociação muito importante para o mercado. E
nesse momento ele pode utilizar como suporte, porém se perder a gente pode ter essa região como uma região de resistência, uma zona de negociação, só que utilizada como resistência, tá? Então se a gente tiver o rompimento do Bitcoin nessa região de 22.400, a gente pode ter desvalorização para o Bitcoin a princípio até 21 mil, tá, pessoal? Se a gente tiver aqui essa confirmação, o nosso suporte provisório aqui para o Bitcoin vai ser em 21.300, no qual não vai ser um suporte muito forte. Eu acredito que tem a possibilidade dele romper para tentar buscar 50% de FIBO, no qual vai confluir aqui com a região de 19.700 e 19.800, tá, pessoal? Então a gente tem possibilidade de mais queda pro Bitcoin. Muita atenção, o Bitcoin pode cair um pouco mais aí nos próximos dias, isso se a gente tiver tudo confluindo, tudo confirmando para a gente, tudo indo de acordo com o que aconteceu ou que pode acontecer Nasdaq, Dow Jones e S&P, título e dólar, mercado de baixo risco, mercado de alto risco, tá? Então, se isso acontecer, a gente pode ter o Bitcoin de novo voltando para a região de 19 mil dólares por unidade, 19.500. Só que não se assuste se isso acontecer, por mais que pareça ser algo assustador, uma desvalorização grande, mas não acredito que seja algo tão ruim, porque o que a gente tem nesse momento, pessoal, é lateralização, tá? Então, o menor dos problemas agora seria uma desvalorização até a região de 19, desde que ele consiga segurar nos 19. Por quê? Se a gente está em uma região de lateralização, a gente precisa ver o Bitcoin subindo e formando base de preço para que ele forme estrutura para que ele volte a subir com mais força. E se isso acontece, se a gente tem essa formação de base de preço, se a gente tem essa formação de estrutura, o preço sobe com mais consistência. Quando a gente tem o preço subindo com mais consistência, as valorizações do preço é consistente e não são valorizações onde a gente tem um pump muito forte e logo depois um dump, onde o Bitcoin ou o preço do ativo devolve todo o lucro ou toda a valorização, tá? Então, se a gente tem essas formações de estrutura, de base de preço, a gente tem valorizações consistentes e até mesmo com possibilidade de romper os 24.600 lá na frente, lá para o mês de março, como eu venho trazendo aqui para vocês frequentemente, tá? Nesse momento, não acredito que o preço tenha força suficiente para romper, para passar a subir e romper os 24.500, 25 mil, como eu já tinha trago para vocês, até mesmo porque a gente tem uma desaceleração na alavancagem, mesmo com a valorização do preço. Observe, a gente teve uma alta muito grande no preço do Bitcoin e uma desaceleração muito grande na alavancagem, ou seja, a gente teve muitas liquidações, tá, pessoal? Então, é muito importante fazer essa observação, porque essas divergências aconteceram pouquíssimas vezes aqui na história do Bitcoin. A única vez que eu observo que isso aconteceu foi aqui em 2021, janeiro de 2021, onde a gente teve essa divergência, depois o preço corrigiu um pouco para pegar impulso para subir mais. Então, ele divergiu, valorização com diminuição na alavancagem, o preço corrigiu um pouco para formar a estrutura, depois pegou o impulso para subir mais. Então, o que a gente pode ver acontecendo aqui para o Bitcoin é isso, tá? A gente tem uma desaceleração na alavancagem, o preço pode estabilizar um pouco, estruturar para subir só lá na frente. Lá para o mês de março, abril, tá, pessoal? Então é importante a gente fazer essa observação aqui para o Bitcoin nesse momento, porque as nossas oportunidades vai estar em short. E quando eu falo oportunidade em short, não necessariamente essa oportunidade vai estar no Bitcoin, mas pode estar nas altcoins. E o que eu tenho observado desde a semana passada, não só na semana passada, mas essa semana eu venho acompanhando de perto, é o Ethereum, tá, pessoal? Eu já trouxe aqui para vocês sobre o Ethereum, sobre essa região que o Ethereum está nesse momento, e agora o que eu vejo o Ethereum formando aqui é uma possibilidade de topo duplo. Ele não conseguiu romper essa região de 1.666, como eu já tinha trago para vocês em semanas anteriores, e o que ele caracteriza aqui para a gente é uma rejeição e possibilidade de vir buscar os 1.500 dólares. A gente tem a possibilidade de confirmação desse topo duplo, e se o Ethereum confirmar esse topo duplo, a gente pode ver o Ethereum voltando para 1.300 dólares de novo, tá? Então, no Ethereum, eu acredito que se o Bitcoin passar a cair até a região de 21 ou 19, a gente pode ver o Ethereum a 1.300 dólares de novo, tá? Não se assuste, porque isso é oportunidade. Se você sabe operar mercado futuros, você consegue monetizar essa queda shortando ou vendendo o ativo, e com essa queda, com o lucro desse short, você pode recomprar Ethereum mais barato, tá? E é como eu sempre passo aqui para vocês, a plataforma de mercado futuros não é para deixar ninguém rico, mas você consegue utilizar a plataforma para estar fazendo dinheiro, monetizando a queda, utilizando como oportunidade e está comprando mais ativos para sua montagem de carteira. Então, se você não sabe operar mercado futuros, procure aprender,
busque por conhecimentos dentro de mercado futuros e sempre com cautela, sempre com gestão de risco. E enfim, o que eu queria trazer para vocês hoje aqui no canal é essa análise de Bitcoin e Ethereum. Essas são as principais oportunidades que eu estou de olho nesse momento para curtíssimo prazo. Para médio e longo prazo eu vou trazer um outro vídeo falando aí o que eu acredito para o Bitcoin e onde que vai estar as nossas oportunidades de compra para montagem de carteira. Tá? E vou trazer também alguns vídeos falando aí sobre algumas altcoins que tem grandes potenciais aí para o mês de março, tá? Já passei algumas altcoins para esse mês de fevereiro, que aliás já está subindo muito, e agora vou estar trazendo para vocês um vídeo falando sobre altcoins que pode se valorizar muito aí no mês de março, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!